Você sabe quais são os maiores campeões da Copa do Brasil? Neste torneio de emoções e reviravoltas, apenas alguns clubes escreveram seus nomes na história como os mais vencedores. Mas afinal, quem são esses times? Neste vídeo vamos revelar os clubes que dominaram a competição e relembrar alguns dos momentos mais épicos de cada uma das finais. Periferia da bola. Periferia da bola. Periferia da bola. Temos 11 equipes que conquistaram pelo menos uma taça da Copa do Brasil. Dentre elas, Fluminense, Internacional, Atlético Paranaense, Vasco da Gama, São Paulo, Santos, Sport, Criciúma, Juventude, Santo André e o Paulista de Jundiaí. Esses 4 últimos pode ser que muitos aqui nem se lembrem. Vamos analisar como que foi a conquista deles? O Criciúma, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Filipão, conquistou a Copa do Brasil de 1991 de forma invicta. Na final, enfrentou o Grêmio, empatando em 1-1 no Olímpico e segurando um 0-0 em casa, garantindo o título pelo critério de gols marcados fora de casa. Pois é, na época ainda tinha isso. O Juventude surpreendeu ao conquistar a Copa do Brasil de 1999. Na final contra o Botafogo, venceu por 2-1 no Alfredo Jaconi e segurou um empate sem gols no Maracanã, garantindo um título inédito. Em 2004, o Santo André, então na Série B, venceu o Flamengo na final. Sim, meus amigos, o Flamengo na final. Após o empate em 2-2 no ABC Paulista, o Ramalhão venceu por 2-0 no Maracanã, conquistando o título de forma surpreendente, naquele fatídico ano de 2004, onde tivemos uma série de zebras no futebol mundial. E no ano seguinte, em 2005, o Paulista de Jundiaí repetiu o feito do Santo André. Na final contra o Fluminense, venceu por 2-0 no Jaime Sintra e segurou o empate sem gols no Maracanã, conquistando também de forma inédita esse título da Copa do Brasil, que sem dúvida alguma é o maior já conquistado por esse time paulista. Avançando um pouco no número de conquistas, com 2 taças da Copa do Brasil na estante, o Atlético Mineiro é o que ocupa essa vaga. Conquistou a Copa do Brasil em 2014 e em 2021. Em 2014, o Atlético Mineiro teve uma campanha histórica, marcada por viradas emocionantes. Nas quartas de final, após perder por 2-0 para o Corinthians no jogo de ida, o Galo reverteu o placar com uma vitória por 4-1 no Mineirão. Na semifinal, enfrentou o Flamengo. Após uma derrota por 2-0 no Maracanã, conseguiu uma nova virada, vencendo por 4-1 em Belo Horizonte. Na final, disputou o título contra o rival Cruzeiro. No primeiro jogo, no Independência, venceu por 2-0. E no jogo de volta no Mineirão, confirmou o título com uma vitória por 1-0. Gol do Diego Tardelli. Em 2021, o Atlético Mineiro teve uma campanha dominante. Na final, enfrentou o Atlético Paranaense. No jogo de ida, no Mineirão, goleou por 4-0, com gols de Hulk, Keno e Eduardo Vargas. No jogo de volta, na Arena da Baixada, venceu por 2-1, com gols de Keno e Hulk, consolidando o título com um placar agregado de 6-1. Essa conquista coroou uma temporada histórica para o clube, que também venceu o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mineiro, alcançando assim a tríplice coroa. O Corinthians conquistou a Copa do Brasil em 3 ocasiões: 1995, 2002 e 2009. Em 1995, o Corinthians alcançou seu primeiro título da Copa do Brasil. Na final, enfrentou o Grêmio. No jogo de ida, realizado no estádio do Pacaembu, o Timão venceu por 2-1, com gols de Marcelinho Carioca e Viola. Na partida de volta no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, o Corinthians segurou o empate em 1-1, garantindo o título inédito. A segunda conquista veio em 2002. Na final, o Corinthians enfrentou o Brasiliense. No primeiro jogo, no estádio do Morumbi, venceu por 2-1 com 2 gols de David. Na partida de volta no estádio Cerejão, em Taguatinga, o Timão empatou em 1-1, assegurando o bicampeonato. E em 2009, o Corinthians conquistou seu terceiro título da Copa do Brasil. Na final, enfrentou o Internacional. No jogo de ida do estádio do Pacaembu, venceu por 2-0 com gols de Jorge Henrique e Ronaldo. Na partida de volta no estádio Beira-Rio, empatou em 2-2 com gols de Jorge Henrique e André Santos, garantindo assim o seu tricampeonato. O Palmeiras conquistou a Copa do Brasil em 4 ocasiões. Em 1998, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Filipão, o Palmeiras conquistou o seu primeiro título da Copa do Brasil. Na final, enfrentou o Cruzeiro. No jogo de ida no Mineirão,
o Palmeiras foi derrotado por 1-0. No entanto, no jogo de volta no Morumbi, o Verdão reverteu o placar com uma vitória por 2-0, gols de Oséias e Paulo Nunes, garantindo assim o seu primeiro título. A segunda conquista veio em 2012. Novamente, sob o comando de Filipão, na final o Palmeiras enfrentou o Coritiba. No jogo de ida na Arena Barueri, venceu por 2-0, com gols de Valdívia e Thiago Heleno. No jogo de volta, no Couto Pereira, empatou em 1-1. Em 2015, sob o comando de Marcelo Oliveira, o Palmeiras conquistou seu terceiro título da Copa do Brasil. Na final, enfrentou o Santos. No jogo de ida na Vila Belmiro, foi derrotado por 1-0. Obrigado, Nilson. No jogo de volta no Allianz Parque, venceu por 2-1, com 2 gols de Dudu. Com o placar agregado e empatado, a decisão foi para os pênaltis, onde o Palmeiras venceu por 4-3, com destaque para o goleiro Fernando Praz, que defendeu uma cobrança e converteu o pênalti decisivo. Ah, rapaz, depois desse jogo aqui, a rivalidade entre Santos e Palmeiras só ferveu cada vez mais. E a mais recente conquista ocorreu em 2020, sob o comando de Abel Ferreira. Na final, o Palmeiras enfrentou o Grêmio. No jogo de ida na Arena do Grêmio, venceu por 1-0, com gol de Gustavo Gomes. No jogo de volta no Allianz Parque, confirmou o título com uma vitória por 2-0, gols de Wesley e Gabriel Menino, garantindo o tetracampeonato. O Grêmio é um dos clubes mais vitoriosos na história da Copa do Brasil, com 5 títulos conquistados nos anos de 1989, 94, 97, 2001 e 2016. Em 1989, o Grêmio tornou-se o primeiro campeão da Copa do Brasil, uma competição que estava sendo recém-criada pela CBF. Na final, enfrentou o Sport Recife. Após um empate sem gols no primeiro jogo, realizado na Ilha do Retiro, o Grêmio venceu a partida de volta por 2-1 no Estádio Olímpico, com gols de Assis e Cuca, garantindo o título inaugural do torneio. A segunda conquista veio então em 1994, sob o comando do técnico Filipão. Na final, o Grêmio enfrentou o Ceará. No primeiro jogo em Fortaleza, venceu por 1-0, gol de Nildo. E no jogo de volta no Estádio Olímpico, empatou em 0-0, assegurando assim o seu bicampeonato. Em 1997, o Grêmio conquistou o seu terceiro título da Copa do Brasil, de forma invicta. Na final, enfrentou o Flamengo. No primeiro jogo no Maracanã, empatou em 0-0. E no jogo de volta no Estádio Olímpico, venceu por 2-0, com gols de Carlos Miguel e João Antônio, garantindo assim o seu tricampeonato. A quarta conquista ocorreu em 2001, sob o comando do técnico Tite. Na final, o Grêmio enfrentou o Corinthians. No primeiro jogo, jogando no Estádio Olímpico, o tricolor gaúcho empatou em 2-2. E no jogo da volta no estádio do Morumbi, venceu por 3-1, assegurando assim o seu tetracampeonato. A mais recente conquista veio em 2016, sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Na final, o Grêmio enfrentou o Atlético Mineiro. E no primeiro jogo, no Mineirão, venceu por 3-1. Com gols de Pedro Rocha e Everton. No jogo de volta na Arena do Grêmio, empatou em 1-1, com gol de Bolanhos, garantindo assim o seu pentacampeonato. Eita, time copeiro esse, hein? E enfim, vamos falar do Flamengo, hein? Amigão, o Clube de Regatas Flamengo conquistou a Copa do Brasil em 5 ocasiões. Também outro time copeiro, hein? Em 1990, o Flamengo conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil, de forma invicta. Na final, enfrentou o Goiás. Comando de campo do Flamengo, o jogo de ida aconteceu no estádio Helenão, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O Flamengo venceu por 1-0 com gol de Fernando. Já no jogo de volta, no estádio Serra Dourada, empatou em 0-0 com Goiás, garantindo assim o seu título. A segunda conquista veio em 2006. Na final, o Flamengo enfrentou o Vasco da Gama, seu rival local. No primeiro jogo, no Maracanã, venceu por 2-0 com gols de Obina e Luizão. E no jogo de volta, também no Maracanã, venceu por 1-0, com gol de Juan, assegurando assim o seu bicampeonato. Em 2013, o Flamengo conquistou seu terceiro título da Copa do Brasil. Na final, enfrentou o Atlético Paranaense. No jogo de ida na Arena da Baixada, empatou em 1-1, com gol de Amaral. E no jogo de volta no Maracanã, venceu por 2-0, com gols de Elias e Hernani. A quarta conquista ocorreu em 2022. Na final, o Flamengo enfrentou o Corinthians. No jogo de ida na Neoquímica Arena, empatou em 0-0. E no jogo de volta no Maracanã, empatou em 1-1 com gol de Pedro. A decisão então foi para os pênaltis, onde o Flamengo venceu por 6-5, com gol de Rodinei, convertendo a cobrança decisiva. E assim ele conquistou o seu tetracampeonato. Ah, pensa que acabou? Claro que não, né? Agora, mais recente,
A conquista veio em 2024. Na final, o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro. E no jogo de ida no Maracanã, venceu por 3-1, com gols de Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. No jogo de volta, na Arena MRV, venceu por 1-0, com gol de Gonçalo Plata, garantindo assim o seu pentacampeonato. Olha, sendo bem sincero, depois daquele placar que o Flamengo fez no Maracanã, eu acho que o jogo já estava praticamente decidido. Tudo bem que o Galo é um time forte, né? E até que tentou, mas tomou muitos contra-ataques aí. E foi justamente num desse que o Gonçalo Plata conseguiu, né, carimbar esse título pro Flamengo. E pensa que acabou? Não, calma aí. O Cruzeiro Esporte Clube é o maior campeão da Copa do Brasil, com 6 títulos conquistados. A primeira conquista veio em 1993. O Cruzeiro conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil ao derrotar o Grêmio na final. Após o empate em 0-0 no jogo de ida, realizado no Estádio Olímpico, o Cruzeiro venceu por 2-1 no jogo de volta no Mineirão. A segunda conquista veio em 1996. O primeiro jogo da final, ocorrido no Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro empatou em 1-1 contra o Palmeiras, com gol do Marcelo Ramos. Já no jogo de volta, no Palestra Itália em São Paulo, venceu de virada por 2-1, gols do Roberto Gaúcho e Marcelo Ramos. Em 2000, o Cruzeiro enfrentou o São Paulo na final. No primeiro jogo, no Morumbi, empatou em 0-0. E no jogo de volta, no Mineirão, venceu por 2-1, assegurando assim o seu tricampeonato. A quarta conquista veio poucos anos depois, em 2003, no ano em que o Cruzeiro alcançou a tríplice coroa. Na final da Copa do Brasil, enfrentou o Flamengo. No primeiro jogo, no Maracanã, empatou em 1-1. E no jogo de volta, no estádio do Mineirão, venceu por 3-1. Já muitos anos depois, em 2017, o Cruzeiro conquistou seu 5º título, ao enfrentar o Flamengo na final. Após 2 empates, a decisão foi para os pênaltis no Mineirão. O Cruzeiro venceu por 5-3 nas cobranças, com o goleiro Fábio defendendo uma cobrança decisiva. A mais recente conquista veio em 2018, no ano seguinte, quando o Cruzeiro se tornou o primeiro clube a vencer a Copa do Brasil em 2 anos consecutivos. Na final, enfrentou o Corinthians. No primeiro jogo, no Mineirão, venceu por 1-0, com gol do Thiago Neves. E no jogo de volta na Arena Corinthians, venceu por 2-1, com gols de Robinho e Arrascaeta, assegurando assim o seu hexacampeonato. Pessoal, podem falar o que for. O Flamengo, o Grêmio, até que estão chegando. Mas o Cruzeiro ainda assim é o maior campeão da história da Copa do Brasil. Mas o Flamengo é um time que vem crescendo muito nos últimos anos, né? O que você acha? Você acha que o Flamengo tá mais próximo de conquistar mais o título da Copa do Brasil e igualar com o Cruzeiro? Ou o Cruzeiro de manter essa marca? E quem sabe conquistar mais um e até se distanciar desses que estão chegando? Tem boatos aí do Gabigol querendo reforçar o Cruzeiro. Bom, esses foram os maiores campeões da Copa do Brasil. Cada título, uma história de superação, paixão e conquista. Se você gostou de relembrar esses momentos épicos ou descobriu algo novo sobre o seu time e sobre o futebol brasileiro, não se esqueça de deixar aqui o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre futebol aqui no Periferia da Bola. E agora eu quero saber, qual foi o título mais marcante para você? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por assistir, fica com Deus e até o próximo vídeo.